Bom dia. De 9 às 10 horas vai ser bastante agitado hoje. Às 9 horas, vendas no varejo aqui no Brasil. 9h15, decisão de juros na Europa. 9h30, PPI, inflação ao produtor nos Estados Unidos e pedidos de auxílio e seguro-desemprego também nos Estados Unidos. E 9h45, a Lagarde fala sobre a decisão de juros na Europa. Se alguém quiser me pagar um curso de caligrafia ou um de desenho, fiquem à vontade. Às 9 horas, importante as vendas do varejo no Brasil, porque em tempos de conversa sobre aumento de juros, atividade aquecida pode levar à inflação, o que pode fazer com que juros subam com mais força, mas eu acho muito improvável agora que mude de 0,25. Tá na mesa, manter na próxima reunião, daqui a uma semana, quer dizer, menos de uma semana, na quarta que vem, manter taxa de juros inalteradas no Brasil, subir 0,25 ou subir 0,50. Façam suas apostas. Sobre a decisão de juros na Europa. É esperado que o Banco Central Europeu desça 0,25 ou 25 pontos base os juros por lá. Isso de acordo com um arrefecimento na inflação na zona do euro. A Lagarde vai comentar sobre isso às 9h45. E a gente tem PPI, inflação ao produtor, e seguro-desemprego saindo às 9h30 nos Estados Unidos. São dados que são importantes de ficar de olho, mas depois do CPI de ontem, que a gente teve um núcleo superando um pouquinho as expectativas, é muito também provável que mude para daqui a uma semana, ou menos de uma semana, na quarta que vem, a decisão de juros por lá, que a princípio todas as apostas estão voltando. Deixa eu mostrar mais fácil, né? Mas aí é muito improvável que mude o que já está precificado por lá, de cortes de 0,25, 87% das apostas são de cortes de 0,25 versus só 13% para corte de 0,50 para a próxima reunião da próxima quarta-feira do FED. Ainda hoje, aqui no Brasil, a gente tem um desfecho sobre a reoneração da folha de pagamentos. Eu não entendi muito bem se foi votada ou não, talvez o texto base tenha sido votado, a análise não tenha sido votada, eu não entendi muito bem, mas eu vou trazer isso para você, porque é importante ficar com isso no radar. Em breve a gente vai ter mais notícias, está muito cedo, então as últimas notícias que eu tenho sobre isso são essas duas aqui. Por falta de quórum, a reoneração da folha deve ser concluída hoje. A XP soltou aqui na análise política dela para assessores. Isso foi atualizado às 2h35 da manhã. A análise do projeto que reonera a folha de pagamentos ficou para as 9 horas dessa quinta-feira em sessão extraordinária. Só que no Estadão, aqui, um texto que foi atualizado, teoricamente, às 3h23 de hoje, aprova texto base da desoneração com uso de dinheiro... É isso aqui, eu queria comentar sobre isso, é bem incrível. Com uso de dinheiro esquecido nos bancos para compensação. E aí o impasse está aqui. O Banco Central, como mostrou o Estadão, enviou na última segunda-feira uma nota técnica aos deputados criticando a forma de se contabilizar esses montantes esquecidos nas contas bancárias que somam 8,6 bilhões de reais. Meio doido mesmo, mas... Ontem que a gente teve um dia um pouco confuso aqui no Brasil, no final das contas Vale puxou o nosso índice Bovespa, Petro ficou mista, mesmo com o petróleo recuperando ontem. Em um dia que a gente começou, subiu bem, depois voltou, caiu, e aí terminou ali subindo 0,27 Bovespa. Dólar foi a mesma coisa, mas ao contrário, chegou a cair 1%, depois chegou a subir, e aí terminou caindo 0,15% no dia. Dólar que fica oscilando aí, quando a gente acha que ele vai cair, ele deixa de cair. Essa semana a gente teve dois bancos gringos, Morgan Stanley e Barclays, reforçando venda de dólar por conta desse diferencial de juros, principalmente, que vai abrir para os Estados Unidos, a gente subindo juros, Estados Unidos descendo juros. Mas com todas essas questões fiscais rolando, talvez isso esteja impactando o preço do dólar contra o real aqui. Ontem que a gente teve curva de juros subindo na ponta curta, caindo na ponta longa, como mostram esses contratos aqui. Agora falando sobre os Estados Unidos, ontem a gente teve um pregão de apetite a risco, mais puxado por Nasdaq, já que a Nvidia sozinha subiu mais de 8%, levando todo o índice consigo, ou boa parte, e trazendo apetite a risco para empresas de AI. Isso aconteceu depois de comentários do CEO da Nvidia. E agora a gente teve Nikkei subindo mais de 3%, 3,41%. Bolsa da Coreia do Sul também, com esse apetite a risco por AI, por empresas de tecnologia. Falando de Europa, a Europa sobe também mais de 1% ali, Eurostoxx 600, subindo praticamente em todos os setores. Vendo aqui que a ASML, empresa de tecnologia, muito ligada à Nvidia, subindo mais de 4% hoje, mas também empresas financeiras, todo mundo subindo, esperando a decisão de juros que vai rolar por lá hoje. Você vê aqui que abriu já subindo e está no mesmo patamar, então ele está subindo um pouco na carona de ontem, porque a Europa fecha antes dos Estados Unidos, né? Temos o dólar DXY permanecendo praticamente estável, ali ainda na casa dos 101 dólares, com o iene japonês comportado nos 142 dólares. Dólar contra as emergentes opera misto. Minério de ferro subindo mais de 2% hoje, chegando a quase 95 dólares, uma bela de uma recuperação dos últimos dias, que pode ser bom para a Vale. E a gente também tem o barril Brent de petróleo subindo mais de 1,5%, quase 2% hoje. Bom, parece que o furacão Francine chegou na costa dos Estados Unidos, fechando algumas plataformas do Golfo do México, mas é esperado que ele perca força aqui nos próximos dias. E agora o petróleo ele opera acima dos 71 dólares, quase 72 dólares, lembrando que ele chegou na casa dos 69 essa semana. E por fim, Bitcoin aproveitou essa alta de ontem nos índices globais e está chegando ali na casa dos 58 mil dólares. Muito obrigado pela atenção.
Bons negócios.